O sonho é do tamanho de um grão de mostarda, feito assim também para caber em maiores ou menores corações. O sonho por si só não pode fazer muita coisa. O coração por si só também não. O sonho no coração avassala o mundo. O sonho no coração arrebata outros corações. E assim, todos os corações com um só sonho. Todos os corações viram um só. Enfim, o mundo é um só. Eu acho que para mim a reunião ela começava um pouco antes da propriamente reunião, né? A gente costumava ir à missa juntos, então a gente ia à missa às 17 horas e era engraçado porque geralmente íamos separados, cada um ia por si e lá a gente começava a se encontrar. Então chegava um, chegava outro e a gente sentava no fundo da igreja e a gente ia se olhando. E ali o sentimento eu acho que era de realmente começando o encontro. Assistíamos à missa juntos. No final, quando terminava a missa, a gente ficava rezando durante o tempo, cada um no seu silêncio, cada um no seu lugar. O maior sentimento que eu tinha era de uma alegria que ia realmente crescendo daquilo que estava para acontecer. Era meio que uma espera, né? E aí terminava a missa, era aquele abraço, que parecia que a gente não se via há anos, mas a gente tinha se visto ontem. A maioria não tinha carro, então realmente ia de carona. A gente lotava os carros e ia para casa uns dos outros. Na época éramos poucos, então cabíamos dentro das casas. Muitas vezes na sala das casas das pessoas, inclusive nos quartos, né? Eu já tive vínculo dentro de quarto. A gente se sentava no chão, tínhamos coluna para isso. Então, primeiro era aquela farra, né? A gente ria muito e depois tocava uma música e aí Gabriel começava. Ele rezava e a gente ia adentrando Era em outro lugar. Posso dizer que era outro lugar, assim. Já não era mais aquele ambiente de casa, uns dos outros. Mas parecia que, de fato, chegava uma grande proposta. O tempo, de fato, parava e a gente estava indo para outro lugar. Não era só um texto. A gente lê, é bonito, cada palavra parecia ter vida. Cada palavra era dentro do nosso contexto. E era muito possível. Apesar de ser grande, de eu achar que não cabia dentro de mim, eu vi que era possível. Era possível viver aquelas palavras, era possível colocar em prática. E depois a gente começava a fazer as partilhas. Das alegrias de tirar 10 numa prova e de uma separação de uns pais. A relação entre a gente era muito forte, apesar de não sermos amigos. Eu era mais nova da época, então às vezes eu destoava de realidade, mas parecia que ali existia uma relação profunda, independente se eu via aquelas pessoas todos os dias ou se eu nunca via. Gabriel propunha, a gente escutava, vivia durante a semana e muitas vezes na outra semana trazia aquela vivência. Eu me lembro especialmente do meu primeiro vínculo. O sentimento era de que Deus estava dando uma vida a gente, uma proposta de vida. O homem tem dentro de si um buraco enorme, louco para ser preenchido. Em seu caminho, vai procurando preencher esse espaço. Alguns encontram Deus. Esse momento é crucial. O problema é quando damos as migalhas ou contamos os centímetros do que damos a Deus. Quem dá assim, não dá a Deus o livre acesso de revolucionar a própria vida. Quem dá pela metade nunca saberá quem é realmente Deus, porque terá sempre uma visão nublada. Só vê Deus quem dá tudo, quem perde-se a si mesmo, quem está disposto a se crucificar pelo outro. Quem dá tudo, ganha tudo de Deus, vê Deus de frente, sente a vida virada de cabeça para baixo. Esse sim é e será plenamente feliz. Nada lhe falta. Quando a gente começou a receber esses textos de Gabriel, tudo era muito orgânico. Pra gente esses textos são vivos, né? Então tudo isso que a gente encontra, que agora tanta gente vai encontrar dentro desse livro, é vida.
né? Material vivido. Um dia, Gabriel experimentou na alma, escreveu o texto, leu pra gente e disse: e agora, o que é que a gente faz? E a gente viveu. Gravando esse vídeo, os meninos me trouxeram o livro para olhar, né? O livro já impresso, um papel bonito, uma capa bonita, como todos vocês vão ver. E eu não tive como olhar para esse livro e não me emocionar, porque dentro dessas páginas a gente encontra a nossa vida, a vida de quem vive o sonho. Ir para uma reunião do outro lado da cidade era um pouco complexo. Então eu também não tinha carro, né? Eu não dirigia. Isso era muito interessante de observar, né? Porque muitas vezes os meninos apareciam na minha portaria e diziam: Mari, desce, a gente tá aqui para te levar para a reunião. E eu fazia: oi? E todas as vezes que eu olho para o sonho, eu sinto que viver o sonho me torna quem eu sou. Viver o sonho me faz Mariana. Segura, Ju. Viver o sonho me faz viver. No mundo da crise, onde nada mais faz sentido, onde todas as ideologias perderam força e tomaram forma de sombra, Ele nos chamou. Onde tudo se perdeu num vazio extremado, onde todas as coisas passaram por uma ventania de gelo, Ele nos chamou. Onde as pessoas se encontram sozinhas, esquecidas por elas mesmas e pelas outras, Ele nos chamou. Onde tudo está à beira do fim, em que o fim é quase desejado para se pôr fim a tantas desilusões, Ele nos chamou. Eu entrei na comunidade em 2008, né? Então, quando eu cheguei no grupo, a gente não se chamava comunidade ainda, né? Mas quando eu cheguei, muitos textos já existiam, né? Então, muitas realidades já tinham sido apresentadas para aquelas pessoas lá em Maceió antes da minha chegada. Mas quando eu cheguei, né, na minha primeira reunião, eu lembro muito da sensação de olhar para a vida dos meninos e perceber o quanto para eles era especial cada realidade que chegava de Recife em Maceió. A sensação era de que toda vez que chegava algum material, algum texto, alguma nova realidade, era uma boa nova que chegava. Era um mistério que a gente queria o quanto antes descobrir, né, olhar para aquilo, ler, entender e a partir daquilo, depois da reunião, procurar viver e encarnar aquilo que a gente tinha acabado de ler. A gente sempre se reunia lá nos primeiríssimos meses, primeiríssimos anos, a gente se reunia de um jeito muito informal, assim, né? A gente até porque era mais novo, então sentava no chão, em círculo, e um de nós pegava o texto, e aí normalmente, naquele tempo, nos primeiros 2 anos, Arthur ou Ligeiro se responsabilizavam por imprimir aquele texto, e quando a gente sentava para ler, às vezes eram eles que liam, mas às vezes eram outras pessoas que ficavam responsáveis por ler. E até isso era especial, porque eu lembro que a pessoa que ia ler ficava até um pouco nervosa, porque era ela que ia ser a porta-voz daquela grande boa nova, porque pra gente era isso. Era uma grande notícia que chegava e que a gente nem não tinha noção do que vinha pela frente. Mas que, sem dúvida, aquela boa nova trazia um jeito novo de olhar para a vida da gente a partir dali. Era quase que a sensação de um mistério que desvendava a vida da gente para que a gente olhasse para ela de um jeito completamente novo. Eu lembro de um dia que chegou uma nova realidade. Não era só um texto em que a gente ia aprender alguma coisa sobre o Evangelho, aprender alguma coisa sobre o carisma. E a pessoa que ia ler, que era Ligeiro, já tinha avisado para a gente que uma coisa nova ia chegar. E aí a gente estava na garagem, na casa de um de nós, e a gente sentou em círculo e aí ele começou a ler O Jogo do Mais Perfeito. E quando ele chegou, era quase um nervosismo mesmo. Era a sensação de nervosismo, de olhar para aquela nova realidade e querer saber como é que a gente podia fazer para o quanto antes encarnar, porque era esse o sentido. Não era de conhecer o texto, nem de ver um texto muito bonito, muito bem escrito, como sempre era, mas era de pegar aquelas palavras e fazer com que aquilo que era apresentado para nós se tornasse uma realidade na vida de cada um de nós também. Quando um dia Deus projetou aquele maravilhoso jardim,
pensava na possibilidade de viver conosco o próprio céu. É belíssimo ler naquele livro de fogo Deus desenhando o jardim, separando estrelas de grãos, terra de água, enfim, delimitando aquele sagrado espaço onde se daria a morada perfeita entre Criador e criatura. Um Deus que ama, que pensa em cada coisa com a maior riqueza de detalhes, que é delicado ao ponto de pensar cada mínima parte para deixar felizes os seus filhos. Tanto que no original grego, Éden remonta a uma palavra, alegria. Aquele lugar era o lugar da alegria, da completude, do amor. Sem medo de errar, posso dizer, o lugar do sonho. Pouco tempo depois que eu comecei a viver o sonho, outras pessoas começaram a vivê-lo comigo e por causa disso era muito comum que nós nos reuníssemos para a partilha das experiências. Era isso que nós fazíamos no início. Geralmente, numa reunião, nós propunhamos uma frase do Evangelho para nós lermos, ou então eu falava um pouco daquilo que era o sonho, viver como Jesus, amar até o fim como Jesus, e por causa disso, os membros da comunidade, dando os passos, vivendo o Evangelho e amando até o fim, nós nos reuníamos uma vez por semana para nós partilharmos as nossas experiências. As primeiras reuniões eram isso, apenas isso, partilha de experiências, comunhão de experiências. Nós vivíamos durante a semana os passos, o Evangelho, o amor até o fim. Pouco tempo depois, a igreja me pediu que eu começasse a escrever aquilo que eu propunha para os membros da comunidade. Não era ainda uma comunidade, era um simples grupo de jovens que procuravam viver o Evangelho. Em cada reunião, eu ia falando aquilo que espontaneamente eu sentia que Deus nos dizia como um caminho para quem procurava viver aquele estilo de vida. Mas com o passar do tempo, surgindo mais pessoas, surgindo pessoas que estavam em outras cidades e que viviam a mesma experiência da gente, os padres que me acompanhavam e depois o próprio arcebispo, Dom Fernando, que nos acompanhava, todos eles eram unânimes. Era muito importante que todos os membros da comunidade, independentemente de onde eles estivessem, tivessem acesso à mesma fonte, tivessem acesso à mesma luz. E por causa disso eu comecei a escrever. Para ser sincero, eu devo dizer que no início aquilo não era espontâneo para mim. Na verdade, para ser ainda mais sincero, eu percebo que eu resistia àquela ideia, a ideia de escrever para os primeiros membros da comunidade. Por quê? Primeiro porque eu não queria ter nenhum protagonismo dentro da comunidade. Para mim, eu era igual a todos os outros. Eu vivia o sonho como todos os outros. E segundo porque, na minha ideia, Jesus não havia escrito nada. São Francisco, eu lembro que era um santo importantíssimo para mim naquela época, não havia escrito nada. Então eu pensava, por que eu devo escrever alguma coisa? Então eu resisti muito a essa ideia. Porém, vivendo o Evangelho, quem vos ouve, a mim ouve, se era a igreja que estava propondo que eu escrevesse, eu escrevi e comecei a escrever. E por causa disso, e aí isso passou a ser comum, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, eu ia até o computador da minha casa, escrevia alguma coisa, imprimia, levava para a reunião, lia com os membros da comunidade, os primeiríssimos membros daquilo que era o grupo e hoje comunidade, partilhava com eles aquele texto, explicava aquilo na nossa própria vida, enviava aquele texto para as outras cidades onde a comunidade já estava começando a estar presente e, de repente, espontaneamente, os membros da comunidade começaram a me pedir cada vez mais os textos. Era assim que nós falávamos, os textos da comunidade, os textos que eu escrevia, os textos que explicavam a maneira concreta de viver o carisma da comunidade que estava nascendo naquele primeiro instante. Ali nós temos o âmago, o núcleo do carisma da comunidade, porque ali estão as primeiras inspirações de como colocar na prática a vivência daquele sonho que ele havia nos dado naquele 17 de janeiro de 2007. Eu diria que alguém que começa a viver o sonho precisa necessariamente entrar ali. Por quê? Porque entrando ali, se entra naquela atmosfera, se entra naquele clima, naquela dimensão dos primeiros viventes, quando nós ainda nem nos chamávamos viventes. Para nós que estamos desde o início, ler aquilo é reencontrar o mesmo ardor, a mesma fonte, a mesma luz
que fez a nossa vida mudar completamente. E aqueles que chegam hoje à comunidade, aqueles que começam a intuir, entender o que é o carisma vivente, o que é o sonho, entrar naqueles textos é entrar na mesma dinâmica, na mesma dimensão, na mesma atmosfera daqueles primeiros, quando nós partilhávamos as nossas vidas, fazíamos uma comunhão de almas tão profunda que nós experimentávamos essa vida vivente, essa vida Zoe. Ter acesso hoje a esse livro é compreender que Deus nos ultrapassa na sua generosidade. Perceber que eu, no início, resistia, não queria escrever tudo aquilo, na verdade, colocava resistência e limite a isso, mas Deus, como é generoso e como nos ultrapassa em generosidade e amor, pegar esse livro hoje é perceber que foi Ele, realmente, que nos últimos 14 anos está estruturando e construindo a comunidade, não apesar de nós, mas conosco. Não levando em consideração os nossos pecados, mas nos purificando, nos reconciliando para construir aquilo que Ele deseja. A minha sugestão é essa: todos aqueles que entrarem em contato com esse livro, não simplesmente compreendam um sonho, vivam esse sonho até se tornarem esse sonho.